Fala pessoal, tudo bom? Felipe Moraes, sócio da FM Consultoria, uma empresa voltada a planejamento, comunicação, branding. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre 10 áreas do wellness, sobre o wellness do futuro. O que é esse wellness do futuro? Será que a gente consegue entender o que é esse wellness do futuro? Vamos ver, tá? Então vamos lá, começar assim. Esse é um estudo, pessoal, que eu fiz pro meu livro chamado O Mundo é Wellness. É um livro, eu tô gravando esse podcast aqui, esse episódio, agora em julho, finalzinho de julho de 2026, e eu devo lançar esse livro entre agosto e setembro. Eu só tô na parte de revisão, ele tá pronto. Eu só vou lançar ele entre agosto e setembro, eu tô lançando ele, certo? Beleza, vamos lá. As 10 principais tendências do futuro que começam hoje. O wellness, pessoal, não é uma tendência. Então, como eu sempre faço, tem aqui ó, um roteirinho, tá? E eu vou falar aqui pra vocês essas tendências, tá? Só desculpa que eu tô aqui. Hoje eu resolvi gravar no meio da rua. Tem um posto da polícia aqui do lado, fiquem tranquilos com relação a isso. Tem um posto da polícia bem aqui do lado, então eu tô tranquilo com essa gravação, tá? Tô num bairro bem legal de São Paulo, não vou falar qual, mas é um bairro chique de São Paulo, então acho que não vou ter nenhum problema. E gostei aqui, um solzinho bem gostoso, você vê aqui uma parte da natureza, o pessoal faz uma caminhada aqui do lado e tal, é legal. Isso é wellness. Então assim, eu trouxe aqui porque isso também é wellness. Andar aqui, que o pessoal está fazendo, não é wellness só. O wellness ele tem todo um ecossistema, onde isso de você andar, de você parar um tempo para você relaxar. Então hoje eu acordei, fiz reunião, já fiz um briefing de um projeto, já mandei para o cliente aprovar, e aí enquanto o cliente não aprova, eu falei, vou dar um tempo para mim, saí, fui resolver umas coisas no meu carro, vim aqui e falei, pô, eu sempre ando com o material, falei, pô, esse lugar é legal para gravar, já tinha mais ou menos na mente, e vim para cá. Então isso é o wellness, eu tô dando um tempo para mim, tô colocando a cabeça para relaxar. Falei, mas você tá trabalhando. Esse trabalho que eu faço, de gerar esse conteúdo para vocês, para mim não é trabalho, é um grande prazer. Então vamos lá, as 10 tendências que a gente vai ver aqui sobre wellness. Tendência número 1, longevidade e envelhecimento saudável. As marcas estão criando mais produtos e serviços que promovam uma saúde, né, as pessoas serem mais saudáveis. Mas tem um detalhe, pessoal, as pessoas não querem só ser saudáveis, elas querem ver mais e melhor. Não é o fato da gente viver até os 100 anos, é o fato da gente viver até os 100 anos com qualidade. Saiu uma pesquisa hoje na Época Negócios, a newsletter que eu assino deles, muito boa, por sinal, aliás, indico vocês assinarem. A Época Negócios, ela postou sobre um estudo que foi feito, que a nossa longevidade ela pode chegar ao máximo a 156 anos. É lógico que isso é um estudo de hoje, pode ser que daqui a 10 anos a gente possa chegar a 200, 300, não sei. Mas a tecnologia e tudo que a gente está vendo está promovendo isso. Mas a longevidade, pessoal, é algo que as pessoas procuram desde o começo. Então essa é uma primeira tendência. Se você tem uma marca que quer voltar para wellness, começa a olhar a longevidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, dar um spoiler aqui. Em breve vocês vão conhecer a BTE. Esse é o spoiler que eu vou dar para vocês. Segundo ponto, bem interessante, que é a saúde personalizada. Soluções 1 a 1 com a ajuda da inteligência artificial. Então eu, Felipe, eu tenho um histórico de saúde, você que está vendo aí desse lado tem um histórico de saúde, a sua família tem histórico de saúde, todos nós temos um histórico de saúde. Provavelmente os medicamentos e as recomendações médicas para mim podem não ser interessantes para vocês, podem não ser interessantes para os seus pais, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua namorada, enfim. Pode não ser, mas o que a gente pode entender é que a inteligência artificial ela está conseguindo entender padrões de medicamentos, padrões de saúde, padrões de tratamentos, vários padrões, para conseguir cruzar essas informações com você e conseguir trazer algo personalizado. Eu tenho lido muito uma revista chamada Época Negócios, que eles saíram uma matéria bem interessante sobre beauty techs e tudo mais, e a palavra que eu mais li nessa matéria, que são o que as pessoas estão buscando, os laboratórios estão correndo atrás, é longevidade, tá? Terceiro item, a gente está falando de bem-estar e tecnologia.
é rastrear saúde via smartphone ou wearables. O que são os wearables? Os wearables são o anel digital, o relógio digital, o óculos, que vai começar a rastrear, a roupa, o tênis, o celular, os aplicativos. Então, tudo isso começa a me dar um rastreamento digital e eu passo isso para os meus médicos. Eu, você, todos nós. Passamos isso para os nossos médicos. E a partir do momento que a gente passa isso para os nossos médicos começam a ter mais entendimento de quem somos, do que somos, da nossa vivência. Porque hoje o nosso médico, o que ele vê? Por exemplo, eu tô com dor de cabeça. Eu vou no médico. Difícil a gente hoje ter um médico. Eu tenho, Dr. Walter Hanum, que aliás indico para todo mundo. Mas não é sempre que eu vou no Dr. Walter. Então assim, eu tô com dor de cabeça. Aí eu vou no hospital perto da minha casa. Aí ele vai lá, o que você tem? Ah, tô com dor de cabeça assim. Ele fala, tá bom, de pirona, tá, ok. Passa 15 dias, eu tô com dor de cabeça de novo. Aí eu vou num outro hospital perto de um... Eu tô, sei lá, perto da casa de um amigo e vou lá, nesse hospital. Ou eu tô no trabalho e vou no hospital. Então a gente vai em vários hospitais, fala várias coisas, os médicos não têm tempo para atender todo mundo, porque tem aquela pressão e tudo mais, e a gente acaba tendo um tratamento simples. Então, com isso, as empresas vão começar a ter um tratamento único, as pessoas, na verdade, vão começar a ter um tratamento único. Várias empresas vão poder ter esses dados e ter o tratamento único, e aí entra na saúde personalizada, que é a segunda teoria que a gente falou aqui. Então, a terceira é bem-estar digital, tecnologia. A quarta é a saúde mental, as marcas acolhendo pessoas. No meu livro, O Mundo é Wellness, de novo, eu ainda não lancei, devo lançar daqui a alguns dias. Provavelmente a hora que... Não, esse podcast não, esse podcast quando subir, o livro não vai ter lançado ainda, tô lembrando aqui da data. Mas eu conto muito sobre essa tendência, eu conto muito sobre o Starbucks. Porque o Starbucks ele não é um lugar para você tomar café, simplesmente, para você entrar, tomar um café e ir embora. Ele é um lugar de acolhimento, ele é um lugar de paz, ele é um lugar que você pode chegar agora. Nossa, os cachorros aqui estão brigando feio. Eles podem chegar agora, você pode chegar agora no Starbucks e ficar 2 horas lá, relaxando, desconectando. Esse é o propósito da marca Starbucks. Esse é o posicionamento da marca Starbucks. E o Starbucks, ele vai hoje indicar. Por exemplo, eu acabei de ir na concessionária do meu carro. Quando eu entrei na concessionária, tem um bar e tinha lá 5, 6 pessoas conversando. Eu não sei se eles eram vendedores, eu não sei se tinha lá vendedor e cliente, eu sei que estavam pessoas ali sentadas conversando. É um acolhimento. Eu fui lá para ver um negócio do chaveiro do meu carro, eu fui muito bem tratado, muito bem atendido. Isso é o acolhimento, é isso que as marcas devem buscar, tá? Como quarto, saúde mental. Como quinto, é a beleza de dentro para fora, ou seja, a gente está começando a entender, e vinha inteligência artificial, mudança do comportamento, o brand, tudo que está acontecendo no mundo, e o wellness ele é um pilar disso. A gente está começando a entender, pessoal, que ok ser imperfeito, tá tudo bem, ninguém é perfeito. Eu tenho uma barriguinha extra, você pode achar que você está 2 quilos acima do seu peso, a outra pessoa está vendo esse vídeo e fala assim, pô, eu não gosto do meu cabelo, o outro fala, pô, eu queria ter olho verde, eu acho que eu sou muito baixo, eu acho que eu sou muito alto. Ok, o ser humano é imperfeito. Então, as marcas estão começando a entender isso. Aí eu trago um case bem antigo da Whole Foods, antes de ser vendida antes da Whole Foods ser vendida para a Amazon, antes da Amazon comprá-la, aonde ela começou a criar campanhas com o produto sem Photoshop, ou seja, era aquele tomate com um furinho, era aquele tomate com terra, era aquela cenoura suja, porque era aquilo que era a realidade, porque ali, né, que a gente, quando a pessoa tira a cenoura da terra para colocar no supermercado, ela não vem limpinha, ela não vem linda, maravilhosa, brilhando. Então é a realidade. Então as pessoas estão procurando mais isso. Eu já falei aqui no podcast, você pode procurar aqui no canal, eu já falei sobre autenticidade, sobre o que as pessoas estão procurando de marca, mas hoje vamos focar aqui nessas tendências de wellness. A sexta tendência é o fitness funcional, exercícios diários que vão além da academia. Pare 5 minutos e ande, por exemplo. É o que eu tô fazendo agora. Por isso que eu falei que eu tô wellness. Porque depois de eu ter acordado às 8 horas da manhã, ter feito reunião, ter feito briefing para um cliente, ter feito uma outra reunião, uma reunião não, que foi troca de WhatsApp, mas foi 1 hora trocando WhatsApp com uma potencial parceira de negócios aí, que a gente vai fazer um podcast para mulheres. Cheguei agora e falei, putz, quer saber? Eu vou relaxar, tá um sol gostoso, tá um ambiente gostoso, apesar de estar no inverno.
tá um ambiente bem gostoso. O final de semana podia ter sido no sábado, né? Eu poderia ter feito isso no sábado, mas sábado tava chovendo. Enfim, então isso é essa sexta tendência, que é o fitness funcional. Que é você simplesmente, o que eu vou fazer agora? Eu vou gravar mais 2 podcasts, eu vou parar, eu vou até meu carro, vou deixar guardar tudo no meu carro. Tem uma outra praça aqui atrás, aqui é uma praça bem pequenininha, tem uma outra praça aqui atrás e eu vou andar durante meia hora nessa praça, ouvindo música, desconectado. Eu tenho reunião daqui 3 horas, dá tempo de fazer isso, tá? A conexão com a natureza, o detox digital para você curtir parques e praias. Só que o que eu tô fazendo? O detox digital. Tudo... Ah, mas Felipe, você tá usando o celular. Beleza. O que eu vou fazer? A hora que acabar aqui que eu falei para vocês. O meu celular está no modo avião e ele vai continuar. O que eu vou usar o meu celular é para ouvir música, para fazer esse detox digital. Isso é muito bom. As marcas têm que começar. Os novos cachorros estão brigando aqui. Tem um cachorro que ele pega um brinquedo e fica atiçando o outro. Por isso que o outro fica latindo aqui. O cachorro parece o... Vou apelidar esse cachorro de Miguel, que é o nome do meu sobrinho. Quem conhece meu sobrinho sabe do que eu estou falando. O próximo, oitavo tendências é o Wellness Corp. Ou seja, o Wellness corporativo. Programas de bem-estar para reter talentos. Essa história, massagem, sabe, a cabeleira, não é só isso. É programas de desconexão. Tem hora, pessoal, eu vou falar assim, do meu mercado, e provavelmente a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo são do mesmo mercado, que é o mercado de marketing e comunicação. Cara, tem hora que você precisa. E eu trabalhava numa agência, vai falar, tem um prazer de ter trabalhado lá, a JCom, que hoje virou J só. A JCom hoje virou J. E a J, era muito legal trabalhar lá, a equipe era muito bacana. Tinha lá o Thiago Scher, que era meu chefe, que já era meu amigo, virou mais amigo ainda. A gente tinha uma equipe muito legal, o Fefo, a Alcha, todo mundo lá que trabalhava, o pessoal da mídia, a Malu, todo mundo, né? O Renato, que era do atendimento, a Jordana, que virou... A Jordana e a Natália saíram e continuaram minhas amigas, profissionais exemplares. Só que tinha hora, pessoal, que você tinha muita coisa. Era assim, eu tinha que fazer um projeto pra Sicredi, era muito estudo, era muita coisa que você tinha que desconectar. E tinha um pão de açúcar na frente. Então o que eu fazia? Chegava umas 4h30, umas 5 horas, assim, porque normalmente a gente trabalhava das 10 às 7, mas nunca saia às 7, eu saia às 8, 8h30. Então eu chegava lá por umas 4h30, eu ia no pão de açúcar da frente, pegava uma coca, todo mundo sabe que eu sou viciado em Coca-Cola, pegava uma Coca-Cola, às vezes pegava um salgadinho, estava com fome, aí pegava um chocolate, às vezes estava muito calor, tomava um sorvete, só pra desconectar. Então eu ficava 10, 15 minutos fora da agência. Galera, quando eu voltava, minha cabeça era outra. Ali vinham as ideias, ali vinham as coisas. Tem um vídeo do John Steele. John Steele é o nosso Philip Kotler do planejamento, podemos dizer assim, que é o maior nome e tal, o cara que é uma referência, que ele tem um vídeo que ele fala o seguinte, que ele nunca teve uma boa ideia na frente do computador. Ele sempre teve uma boa ideia tomando banho, andando com o cachorro, pedalando de bicicleta. E eu li um livro também, o meu segundo livro que eu li na publicidade, chamava A Criatividade na Propaganda, do Roberto Mena Barreto. E o Roberto, ele era um redator, e ele falava que ele lia tudo que tinha do material do cliente, aí ele pegava uma bicicleta e ia andar no Parque Ibirapuera, a agência que ele trabalhava era dentro do parque praticamente, ele andava no parque, foi 1 hora andando. Quando ele voltava, ele escrevia 60, 70 títulos. Então a gente precisa disso até pro nosso cérebro. E aí fica até um recado aqui, viu, dona Elisa Amorim, que eu falo pra senhora que a senhora tem que relaxar o cérebro. Que é o dia inteiro, atividade. O ócio criativo é importante. Chegar num domingo à tarde, desligar computador, desligar celular, botar um filme na Netflix e viajar naquele filme é importante para o nosso cérebro. Então isso as marcas precisam fazer. A nona tendência aqui é a longevidade e saúde preventiva. Ou seja, mais uma vez, a gente falando de anel, de relógio, de óculos, de camiseta, de tênis, de celular, os wearables, que são as tecnologias vestíveis, pode ser meia, pode ser o que você inventar, tá? Você pode colocar uma meia, por exemplo, um sensor na meia, um sensor no tênis. Galera, eu lembro, em 2006, a Apple e a Nike fizeram uma parceria, colocaram um sensor no celular, no tênis das pessoas, e as pessoas corriam, e essa corrida, você tinha um aplicativo, esse aplicativo te conectava a pessoas do mundo inteiro, e você meio que disputava uma corrida com as pessoas. Isso em 2006, imagina agora, 20 anos depois, o que a gente tem de possibilidade para fazer? Então pensa nisso. E a 10ª tendência é o sono como um catalisador próprio, ou seja, a gente ter terapias, de novo os wearables, focado em ambientes,
Hoje o wellness, eu já falei aqui do wellness para o mercado imobiliário, tá? É um capítulo importantíssimo do meu livro, até porque eu comecei a entrar no mercado wellness, no movimento wellness, por causa do mercado imobiliário. A gente lançou, né? Eu e o Gustavo Zanotto, nós lançamos uma campanha, uma marca, na verdade, em breve vai estar no mercado, mas a gente já tem aprovado o nome, posicionamento e tudo mais, uma marca que é totalmente voltada ao wellness, tá? Então a gente, eu trouxe isso. Então assim, os ambientes são importantes. Aqui, pessoal, até porque apesar do barulho do trânsito, mas eu não tenho como ter uma atenção quando eu tenho a polícia na minha frente, quando eu tenho pessoas aqui, literalmente famílias, tem uma mulher aqui na minha frente sentada com a filha, brincando com o cachorro. Então, aqui é um ambiente tranquilo, é um ambiente que você pode ser wellness, podemos dizer assim. E aí, vamos lá, alguns pontos que eu levantei aqui. A longevidade está em alta, pessoas buscando isso desde o início da humanidade. Hoje, pessoal, tecnologia e medicina estão com foco nisso, ainda mais com a inteligência artificial, tendo o wellness como uma plataforma. O wellness não é marketing. O wellness, pessoal, é impacto real na vida das pessoas. É um estilo de vida ligado à natureza, é uma mudança de comportamento. Por que que o wellness ele vem com força? Esse ano ele está começando, ano que vem ele vai estourar. Por quê? Porque o wellness não é algo para se vender. O wellness é uma mudança de comportamento das pessoas. O wellness trabalha com a coisa mais importante que nós temos, o nosso corpo humano. O nosso corpo. Não o corpo humano, o nosso corpo. Tem uma pesquisa na GV, que a GV trouxe, que eu trago para o livro, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é um resumo do resumo do resumo de um capítulo do livro. Tem uma pesquisa da GV que apontou que as marcas devem ficar falar, na verdade, menos de forma genérica e comprovar mais os benefícios que trazem para o bem-estar das pessoas. O que é isso? Desculpem. O que é isso? Estamos falando de menos papo, mais ação. O que é uma marca ter menos papo e mais ação? É posicionamento. E aí é tudo que eu estou falando desde o começo do ano de 2026. Quem me segue no Instagram, @FelipeMorais 2309, 2309 é meu aniversário, tá vendo lá que eu estou a todo momento colocando informações sobre posicionamento de marca, porque o posicionamento de marca é extremamente importante. E o wellness, ele vem sim como uma estratégia para você posicionar sua marca dentro do wellness, visando o corpo humano. É fácil falar? É ridículo falar. É fácil fazer? Pessoal, não. Eu fiquei 3 meses estudando muito para chegar no conceito dessa marca, que inclusive no meu livro eu conto esse case, tá? Não posso falar agora. A mesma pesquisa da GV, pessoal, mostra que o bem-estar ele pode estar influenciando por alguns pontos. O que é bem-estar para as pessoas? Tá? Saúde física e mental, relações com a família e social, mobilidade urbana. Poxa, sinceramente, eu amo São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu sou São Paulino. Eu falo, olha como eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, especificamente a maternidade que eu nasci, a Promatra, que fica na Avenida Paulista, a mais paulista das avenidas. Sou São Paulino doente, moro aqui, morei 1 ano e meio em Jundiaí, mas sempre, tirando isso, os meus 46 anos, 44 anos e meio eu morei em São Paulo, amo essa cidade, mas eu penso muito, inclusive eu estava conversando hoje com uma pessoa pensando em mudar para o interior de São Paulo. Por quê? Mobilidade urbana. Amanhã eu tenho uma reunião a 8 quilômetros da minha casa. A reunião é às 10 da manhã. 8 quilômetros da minha casa. Se eu estou morando no interior, eu saio 9h40 e chego às 10 na reunião. Em São Paulo, pelo Maps, que eu vi hoje às 9h30 da manhã, quando marcaram a reunião, estava dando 48 minutos para rodar 8 quilômetros. Ah, mas é só avenida. Eu moro próximo de uma avenida, eu chego em 2 minutos nessa avenida, pego uma outra avenida até o final, chego na avenida esquerda, direita, estou no escritório da pessoa com a qual eu vou me reunir amanhã. Ou seja, é praticamente uma avenida, praticamente 6 km de uma avenida, 48 minutos. Então a mobilidade urbana, ela interfere muito. Segurança e educação, trabalho e propósito, condições ambientais e satisfação com a vida. Tudo isso influencia a percepção subjetiva que nós temos da felicidade. Porque cada um de nós entende a felicidade de uma forma. E eu encerro esse episódio, ficou um pouquinho mais longo, mas normal, perguntando para vocês: o que é felicidade para você?